Oiê, saudade, gente. Olha só, hoje eu preparei uma aulinha para a gente conseguir classificar as palavras quanto à sílaba mais forte, tá? A gente chama classificação quanto à sílaba tônica. Para fazer essa classificação, a gente tem que observar 3 detalhes. O que é direita e esquerda, lembrar de como se separa a sílaba das palavras e da posição último, penúltimo e antepenúltimo. Você sabe o que é direita e esquerda? Você vai precisar bastante desse conceito agora, hein? Você tem que entender aonde é a sua mão direita, onde é a sua mão esquerda, porque você vai precisar olhar as palavras dessa forma. Outra coisa muito importante também é a gente lembrar de separar a sílaba das palavras bem direitinho, porque se você separar a sílaba das palavras de uma maneira errada, você não vai conseguir fazer a classificação de qual vai ser a sílaba mais forte, tá? Então a gente tem que lembrar que as nossas palavras, no nosso português, geralmente elas são feitas de uma consoante e uma vogal. Às vezes tem sílaba que é só vogal, mas não tem sílaba que só tem consoante, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aí a sacola, olha lá, o S e o A, o C e o O L e o A. A cadeira, o C e o A, o D com o EI e o R com A. E a escova, o E com S, o C com O e o V com A. Então, a gente tem sempre que lembrar como fazer direitinho essa separação das sílabas. Outra coisa que a gente vai precisar guardar também, que é bastante importante, são essas 3 posições: última, penúltima e antepenúltima. Sempre olhando a palavra da direita para a esquerda, tá? Então, olha só, imagina, por exemplo, que as crianças aí na fila são a palavra paralelepípedo. Então, a última sílaba é o do, paralelepípedo. A penúltima é o P e a antepenúltima é o pi, né? Paralelepípedo. Então, última é o do, penúltima é o P e a antepenúltima é o pi, tá? Sempre da direita para a esquerda. Não pode esquecer isso. Temos que lembrar também dos acentos. A gente tem o acento agudo e o acento circunflexo, né? O acento agudo, ele é usado para indicar o som aberto da vogal. Então, quando tem um acento na vogal, você sabe que você vai falar o som dela mais alto, né? Então, olha lá, José, óculos, café, pé, xícara, Ceará, a vogal fica com o som mais forte. No acento circunflexo, ele indica o som fechado. Então, você tem você, robô, maiô, metrô, lâmpada, tênis. A vogal fica com o som mais fechadinho. Tá? O tio não é acento. O tio é um sinal que a gente usa para mostrar que a palavra tem um som nasal, que é um som que como se saísse pelo nariz, tá? Então, o tio sempre é usado no A e no O. Então, a gente tem aí como exemplo, ó, pão, mamãe, ímã, algodão, órfão, portão, órgão e balão. Presta atenção, por exemplo, ó, na palavra ímã, órfão e órgão, a gente tem o acento agudo, que está no I e no O, e o tio, que é para mostrar que esse som desse A é um som nasal, tá? Então, o tio não é acento, o tio é um sinal de nasalização.
Pronto. Agora acho que a gente já pode começar a tentar classificar mais ou menos as palavras, né? Vamos observar essas 3 palavras que vão aparecer aí, ó. O café, o tomate e a pétala. No café, a sílaba mais forte, que a gente fala com mais aberto, é a última sílaba. No tomate, a sílaba que a gente fala mais forte é a penúltima sílaba, que é o má. E na pétala, a sílaba que a gente fala com mais, que a gente pronuncia ela mais forte, é a pé, né? A sílaba pé. E ela é a antepenúltima. Então, tá vendo? Ó? Última, penúltima e antepenúltima. Isso vai ser muito importante na hora de classificar. Então, olha só. A sílaba tônica é aquela sílaba que a gente fala com mais força. Então, no café é o fé, no tomate é o má, na pétala é o pé, né? Então, a gente tem, ó, o fé, o má e o pé. O fé está na última posição. Quando a sílaba forte é a última, a gente diz que a palavra é oxítona. No tomate, o má está na penúltima posição. Quando está no penúltimo, a gente diz que a palavra é paroxítona. E o pé é a antepenúltima. Daí a gente diz que a palavra é proparoxítona. Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir lembrar disso nunca. Tem um jeitinho da gente tentar guardar isso na nossa cabeça. Presta atenção. A palavra última é uma palavra pequena, relativamente pequena. A palavra oxítona também. Então, quando for na última, você vai pensar, é uma palavrinha pequenininha. Aí você vai lembrar de oxítona. A palavra penúltima é uma palavra um pouco maior. A palavra paroxítona também. Então, quando a sílaba forte estiver no penúltimo lugar, você vai lembrar a penúltima palavra é mais ou menos desse tamanho, paroxítona. E antepenúltima é uma palavra grande. Então, você lembra da palavra proparoxítona, que também é uma palavra grande. Tá? Isso é só um jeito de você guardar, até você ficar bem esperto e não precisar mais disso. Você já vai saber. Se tiver na última sílaba é oxítona, na penúltima é paroxítona e na antepenúltima proparoxítona. Como é que a gente vai descobrir qual é a sílaba mais forte? Se a sílaba vier com acento, é fácil. É a sílaba forte, é aquela que vai ter o acento. Mas se a sílaba não tiver o acento, tem um jeitinho legal da gente saber. A gente chama a palavra. Quer ver? Olha só. Café! Vem cá, café! Qual é a sílaba que a gente chama mais forte? É o fé, né? Tomate! Vem, tomate! O má é o mais forte. Então, a sílaba mais forte é o má. Pétala! O pé é mais forte, né? Então, quando você chama a palavra, você consegue saber qual é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, mesmo que a palavra não tenha acento. Por exemplo, sacola, o có é mais forte. Então, sacola não tem acento, mas você sabe que a sílaba mais forte é o có, tá? Então, é só chamar a palavra e você vai conseguir descobrir qual é a sílaba forte. Aqui a gente tem, olha, 4 palavrinhas. Jamelão, amora, coco e abacate. Chama aí a palavra e vê se você consegue me dizer qual é a sílaba mais forte de cada uma delas. E aí, conseguiu? Olha só, jamelão, o lão é a última sílaba, é a sílaba mais forte, né? Então, ela é oxítona. Amora, o mó é a sílaba mais forte, né? Então, você tem a sílaba mó e a palavra é paroxítona, porque está na
penúltima posição. Coco. A sílaba forte é a penúltima também, sempre olhando da direita para a esquerda, última, penúltima e antepenúltima. Então, não importa quantas sílabas a palavra vai ter, você vai contar última, penúltima. Ah, então o acento tá a sílaba forte está na penúltima, então ela é paroxítona. Não importa se ela tem 2 sílabas, 3 sílabas ou 4 sílabas ou mais. Abacate. Qual é a sílaba mais forte? O K, né? Então, tá na penúltima também. Também o abacate é uma palavra paroxítona, né? Viu como não é difícil? Lembra de chamar a palavra, você vai conseguir saber qual é a palavra a sílaba mais forte. Não é a palavra mais forte, é a sílaba mais forte, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, olha, de palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha lá, tatu, tatu, o tu é a sílaba mais forte. Parabéns, o bens é a sílaba mais forte. Essa é fácil porque está com acento. Regador, o dor é a sílaba mais forte. José, o Zé tá acentuado, né? Então, é fácil da gente ver que é a sílaba mais forte. Ceará, o Rá é a sílaba mais forte. Robô, o Bo é a sílaba mais forte. Então, todas essas palavras, a sílaba forte é a última. Então, elas são oxítonas. Porta, o por é mais forte. Caderno, o der é mais forte. Panela, o né é mais forte. Então, é a penúltima sílaba, elas são paroxítonas. Agora, olha lá. Sílaba, o si é mais forte. Pétala, o pé é mais forte. Ônibus, o o é mais forte. Xícara, o xi é mais forte. Lâmpada, o lã é mais forte. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, essas palavras são proparoxítonas. Então, você tem que lembrar, tem que olhar a palavra da direita para a esquerda, do fim da palavra para o começo. Separar a sílaba direitinho, tá? Então, por exemplo, porta, porta. O tá é a última, o por é a penúltima, tá? Separar a sílaba da palavra direitinho e daí olhar essa posição, última, penúltima e antepenúltima. Se você fizer isso com tranquilidade, você vai ver que você vai conseguir classificar as palavras sem maiores dificuldades, ok? Beijinho e eu vou deixar a atividade também aí para vocês fazerem.